Bom, estou representando aqui hoje o meu grupo para fazer um trabalho de uma disciplina que chama Multilinguagens na Prática Docente, onde foi solicitado que a gente fizesse entrevista com alguém da nossa família para mostrar o orgulho da família, o orgulho de vir de onde veio, né? Então, eu vou fazer entrevista com meu pai, que é o Mauro, para a gente conhecer um pouco da cidade de onde ele nasceu, que foi no interior, para entender como que era essa cidade e quais as diferenças dos costumes dessa cidade com o que a gente tem hoje aqui em São Paulo, por exemplo. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Onde que você nasceu? Eu nasci num lugarejo, um lugar pequeno que chama Simonsen, fica a 550 km, 510 km de São Paulo, pertence à região de Votuporanga e é um lugar pequeno, um lugar de muitas famílias que habitavam naquele local, mas só tinha um grupo escolar, não existia posto de saúde, e uma igreja, uma capela e o Largo da Matriz, que vamos chamar assim. Como que era assim a cidade? Provavelmente não devia ter asfalto, mas como não tinha asfalto. Na verdade, o lugarzinho lá tinha uma rua principal, uma outra rua que a gente chamava a Rua São Paulo, outra Rua Aparecida do Oeste, e umas 3, 4 travessinhas e mais nada. Tinha um campo de futebol, um cemitério, porque também morria gente, né? Tinha cemitério também e a igreja, né? Mais nada além disso, né? E bastante árvore, né? Tinha árvore bastante, assim, era bem arborizada as ruas, até porque não existia guia, asfalto, é tudo terrão vermelho. Você estudava? Estudei no grupo escolar de Simonsen, inclusive a própria estrutura é tudo de alvenaria, e aquela época minha era primário mesmo, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de primário, depois é que ia pro ginásio, aqueles negócios todos. E na época que eu estudava, a gente usava só lápis e borracha, né? E quando começamos a usar caneta tinteiro, era aquelas canetas que você tava de 2 já na carteira, tinha um tubinho que a gente tinha uma caneta com uma pena, então a gente começou a escrever a tinta. Só que quando uma criança balançava a carteira, esparramava a tinta para todo lado, virava uma meleca. Uma das coisas que a gente me faz lembrar daquela época também a gente ia descalço para a escola, mas assim, de calça branca, de calça azul, camisa branca, a gente usava uma gravatinha pequenininha, com elástico assim, gravatinha, azulzinhas com um tracinho azul, né? Então, esse era o nosso uniforme que a gente tinha. Né? Podia estar frio, podia estar calor, o pé no chão, não tinha outro jeito. Eu ia te perguntar como era a escola, mas você falou que ela era de alvenaria, né? Sim. Tinha bastante sala? Não, era pouco, o primeiro pavilhão tinha 2 salas, aí tinha um corredor, um outro pavilhão com mais 2 salas, né? Então só tinha aula de manhã e à tarde, não tinha mais nada, e uma diretoria. E eu me lembro também que naquela época lá a gente tomava leitinho, né? E era gostoso, porque a gente está acostumado com leite de vaca, e leitinho já era industrializado, então na escola eles davam leitinho. Lá eles faziam comida, por exemplo, que eles falavam tutu, mas era umas carnes, costela de boi cozinhada lá, coisa que a gente não comia em casa. Então lá a gente acabava comendo na escola para ajudar a reforçar na alimentação. Isso era gratuito, era o próprio governo que dava pra gente aquela oportunidade. Muito legal. Na sua infância ou adolescência, você chegou a sofrer algum tipo de preconceito ou vivenciou algum preconceito com algum amigo seu, alguma coisa desse tipo? Não. Isso daí eu não me recordo nunca, porque a educação das pessoas naquela época, das crianças, naquela época era uma educação muito rígida. Os pais da gente era muito rígido, o pai, a mãe, né? E mesmo a escola também era rígida na parte de formação educacional. Não só no aprendizado, mas na educação também. Porque quando a gente fazia qualquer coisa diferente, uma régua de 2 metros, que o professor descia o porrete na gente mesmo, sem dó, batia. E muitas vezes a gente levava puxão de orelha naquela época. Talvez até o professor teu de faculdade vai se lembrar dessa época lá atrás. Se o pessoal for de uma certa idade, eles vão se lembrar dessa época de escola aí, que era uma educação rígida. E se apanhasse na escola e viesse em casa reclamar, que falar que olha, o professor me bateu, em casa apanhava dobrado. Porque você foi o filho mal educado na escola.
Então essa parte aí era muito rígida. Discriminação Então não a tinha. parte de discriminação, de bullying, essas coisas, não existia. Até porque a maioria das crianças, 99,99% das crianças, era tudo magrinho. Por quê? Porque eles se alimentavam com aquilo que tinha, de frutas, de legumes, de laranja, e a molecada, como brincava muito na terra, queimava muita caloria. Então não era que os molecadas de hoje ficam enjaulados dentro de casa, comem, sentam no sofá e não faz nada. Então são todos obesos, né? A molecada do interior, assim, da roça, do sítio, eles queimavam muita energia, brincavam muito, né? De diversas atividades. Entendi. Então não tinha discriminação. Não existia, isso aí, bullying não existia, não existia. Não existia. Legal. E falando de alimentação, qual que era o alimento que você mais considerava que tinha na sua mesa? Um alimento comum, que todo mundo tinha. Não só na nossa casa, como na maioria de todas as casas. Se fosse comer jantar na minha casa, você ia comer ovo. Você ia na casa do cara, do meu vizinho, ele comeu ovo na janta, mas à noite é abobrinha. Você vai no outro, olha, não é abobrinha porque ele está fazendo orelha de palha tipo de vagem. Então, assim, basicamente a alimentação do pessoal era quase que semelhante, muito semelhante uma da outra. Porque as pessoas cultivavam e plantavam quase que as mesmas coisas. Então, as diferenças estavam assim, na carne de porco e de frango, porque isso a gente tinha muito mesmo. Tinha frango, tinha galinha, tinha ovos, então a gente matava porco. E quando a gente matava porco, a gente não ficava com um porco só para nós. A gente tinha um hábito de fazer partilha, né? Hoje as igrejas, as comunidades falam tanto em partilha, mas a gente vê muito pouca partilha na verdade. Naquela época não era uma partilha espontânea, acontecia de fato e real. Eu lembro quando meu pai matava porco, a gente saia assim, ó, esse pedacinho para fulano de tal, aquele outro pedacinho para não sei quem. Então a gente ficava com um porco grande, você ficava com uma parte do porco, o restante era tudo doado. Quando eles também matavam o porco, eles também faziam exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque você não mata porco todo dia. Então esse mês é você, você vai matar o próximo porco, talvez daqui a 8 meses, 1 ano. Mas nesse período de 1 ano, algum outro vizinho. Então quase todo mês você tinha alguma carninha de porco de alguém mandando para você. Então basicamente a alimentação da carne de porco, a mandioca, a gente usava muita mandioca, batata, né? E alface, almeirão, rúcula. Tudo que era plantado. Tudo que era plantio da hortaliça, a parte de hortaliça a gente tinha bastante. Por quê? Porque a gente plantava e a gente cuidava. Eu me lembro quando eu era criança ainda, né, banana também a gente também tinha, e manga, pé de manga, pé de... Só que são frutas ocasionais, só dão nas épocas certas, né? Uma época dessa aqui você não vai ter manga, né? Por quê? Porque não é época da manga, mas chegava em dezembro, janeiro, tinha manga, assim, à vontade. E todo mundo tem manga, não é só você, todo mundo tinha manga, né? Pé de manga. Então todo mundo, o pessoal subia em cima das árvores de manga e chupava manga o dia inteiro, ele até enjoar. Todos esses alimentos, acho que são alimentos que você encontra com certeza facilmente aqui em São Paulo. Hoje você encontra em São Paulo facilmente, inclusive em São Paulo, senão não tem problema. Tem algum difícil que não encontre? Aonde? Em São Paulo? Eu acho que algumas frutas, talvez do norte, hoje já chegou em São Paulo, por exemplo, hoje que eu digo de alguns anos para cá, o açaí. Açaí é coisa nova em São Paulo. Na década de 70, 80, 90, não existia açaí em São Paulo, não existia. Isso é coisa recente, que veio lá da região do norte e nordeste do Brasil. Que entrou em São Paulo. Então, em São Paulo é um autoconsumidor em tudo. Em São Paulo é um autoconsumidor em tudo. Tem muitas frutas que a gente tem no interior, que eles aqui em São Paulo nem conhecem. Que dá no cerrado, por exemplo, veludinho, pé de azedinho, o pessoal não sabe nem o que é isso. É só quem mora na roça que sabe, olha, que ali é um pé de azedinho, então a gente ia lá pegar a azedinha. Por quê? Porque a gente era criançada, a gente foi acostumado a se andar na roça, né? No meio do sítio, no meio do pasto, então você acaba aprendendo a comer aquelas coisas, né? Pé de jatobá, você não vê jatobá em São Paulo, entendeu? E a gente comia, né? Aqueles cocos, que a gente fala coquinho assim, mas na verdade é macaúva. Quem comia aquilo ali é gado, comia. A gente também comia, criançada quebrava assim, isso aí virava uma meleca. Mas você gostava, mas era tudo fruta que a gente comia, consumia. Legal. Saindo agora um pouco da parte de alimentação, indo para as ruas. Hoje em dia as crianças elas ficam muito presas em casa, seja por conta da violência, ou até mesmo pela tecnologia que prende muita criança numa televisão, ou num joguinho de videogame e tudo mais. Como que você vê isso e como que eram as suas brincadeiras
na sua época? Você ia muito pra rua? Aliás, a gente vivia na rua, na verdade, né? A gente já vivia na rua mesmo assim, porque a rua não tinha problema. Porque a rua, a nossa casa só tinha casa e não tinha calçada, não existia calçada. Você já praticamente já está na rua. Tinha um murinho, você abriu o portãozinho, você já está na rua. Né? Então, assim, as crianças de hoje, elas vegetam, na verdade. Elas vivem presa dentro de casa. E a gente, naquela época, não, você brincava na rua com um monte de coisa. Minha mãe, por exemplo, ela costurava. Então, quando terminava o carretelzinho de linha, a gente pegava aquele carretel para fazer carrinho para brincar. Quando se tinha um carrinho de plástico, que custa R$1 aí na 25 de março, você ganhava aquele dali de presente de Natal. No dia de Natal que você ganhava um carrinho de plástico, você tem ideia. O resto das brincadeiras, tudo brincadeira assim de criança mesmo. A gente brincava de pique, brincava as meninas de amarelinha, as meninas brincavam de boneca, as mães faziam as bonecas, pintavam, então fazia boneca de espiga de milho. Os meninos pegavam meio dos pais, né, dos nossos pais para fazer bola, para encher de palha de milho para fazer bola, para ficar chutando. Por quê? Porque não tinha poder aquisitivo, você tinha muitas coisas, mas você não tinha poder aquisitivo para ir lá comprar uma determinada coisa. Né? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu engraxava sapato, eu ganhava lá 30 centavos, 50 centavos, para poder ir na padaria, não era nem padaria, para ir na sorveteria, comprar um sorvetezinho de palitinho que custa 10 centavos, por exemplo. Conseguia comprar um brinquedo? Não conseguia, senão era difícil. Aí, sempre era o brinquedo que vocês faziam? O brinquedo, quem fabricava praticamente era a gente mesmo, né? Então a gente que praticamente fabricava os próprios brinquedos da gente, carrinho de rolemã, essas coisinhas, arquinho, pneu velho, ficar andando, empurrando pneu para baixo e para cima. Então, era assim, nossa brincadeira assim, mas era brincadeira sadia, saudável, e a gente queimava a caloria, essa é a grande verdade. Você ia o dia inteiro empurrando pneu para lá e para cá, e vai e volta. Andava de bicicleta também bastante, a gente andava de bicicleta bastante, né? Então, esse daí era basicamente os brinquedos que a gente tinha, assim, né? Que é diferente da criança de hoje. A criança de hoje, ela senta no sofá, a televisão, até porque naquela época nem televisão tinha. Onde eu morava no interior, ninguém ali que morava tinha televisão. Somente na Copa do Mundo de 1970, que teve um professor chamado Orozimbo, ele foi o primeiro a comprar uma televisão. E a televisão era preto e branco. Aí ele comprou um plástico colorido, não sei lá, tudo, então virou TV a cores. Então, mas nunca mudava de cor, a TV era sempre a cor, mas daquele jeito. Colocava tudo um plástico colorido na frente para dizer que era TV a cores. Né? Quer dizer, então você via só o vulto, a antena, você não... Né? Eu me lembro até quando os astronautas foram para a Lua, nós ficamos a noite inteira acordados para ver os homens chegar na Lua, e a gente ficou molecada assistindo, né? Eles, né? Eram os 3 astronautas, Neil Armstrong, Aldrin Aldrin e Michael Collins, eu me lembro até hoje disso aí. Então foi uma data muito marcante, né? Apolo 11, né? Então foi para a Lua, foi um momento muito histórico. Principalmente para nós que morávamos na Corritela, né? Então um lugarzinho muito pequeno. Qual que era o trabalho mais exercido pelas pessoas na época? Na minha região não, o interior naquela época vivia exclusivamente da agricultura. Exclusivamente da agricultura. Por quê? Eles viviam da roça, do trabalho. Plantavam café, plantavam milho, plantavam arroz, plantavam algodão, plantavam feijão e por aí afora. Então eles cultivavam para que eles pudessem vender isso aqui, para eles poderem comprar os benefícios industrializados. Você entendeu? Muitas vezes eles não tinham, eles faziam troca, permuta mesmo. Eu falei, eu te dou um saco de arroz para você me dar determinada coisa. Eu fazia troca, um intercâmbio assim. Porque eu não tinha o dinheiro, mas ele não tinha também. Só que o teu produto me interessa e o meu interessava. Então, eles falavam breganha, na verdade. Na verdade, é uma troca mercantil que eles faziam. E assim, sem discriminação de lucro ou prejuízo, porque a pessoa queria determinada coisa, o outro tinha, quando não dava, trocava por trocar, na verdade. Você trabalhava? Eu cheguei a trabalhar na roça, né, em plantio de algodão, sol quente, sol escaldante, que ficava só os olhos de fora, assim. E a gente trabalhava descalço. 9 horas da manhã a gente estava almoçando, o caminhão, a gente montava no caminhão, tipo pau de arara mesmo, 5 horas da manhã, 6h30, 7 horas já estava trabalhando, né? E
9 horas da manhã tá almoçando, 1 hora da tarde era a hora da merenda, 5 horas da tarde voltava. Né? Então isso eu já era rapazinho. Eu tinha que voltar correndo, chegar em casa, tomar banho de bacia, que não tinha chuveiro, não tinha nada, banho de bacia, entender gato. Aí eu pegava o ônibus do estudante para ir para Votuporã estudar, para chegar 11 e pouco da noite de volta em casa, no outro dia 5 horas da manhã ir para a roça trabalhar. Então a vida foi dura, foi muito sacrificante, não foi fácil. Na região, você lembra de algum lugar que você olhava e falava assim, ah, esse é o ponto de referência da região? Sim, até hoje. Se for para o interior de São Paulo, assim, um dos pontos de referência é a Igreja da Matriz, o Largo da Matriz, a capela, é onde as pessoas se reúnem. Na minha época, não sei se não, hoje já não tem mais isso talvez, mas na minha época, eu me lembro, eu era garoto, o pessoal do sítio vinha para lá, de cavalo, de bicicleta, de charrete, de carro de boi, eu ia tudo para o lugarejo lá, principalmente a rapaziada, e as moças também. Então o que acontece? A gente falava que eles iam fazer fute. É interessante. O que é fute? Os homens andavam de assim e as mulheres assim, andando como se fosse círculo. Por que eles andavam um atrás do outro? Porque o homem não olhava para a cara da mulher. Então, para se enxergar, para se ver, você vinha para assim. cá, as mulheres vinham assim e a gente ia para lá. Entendeu? Dando volta. Então, aí você piscava, fazia sinalzinho para ver se ia namorar, se não ia namorar. E saiu muitos casamentos lá desse jeito, muitos casamentos saíram desse jeito. E o que mais você sente falta naquela época? Ou melhor, o que você mais sente falta do interior, que aqui em São Paulo você não tem? Eu acho que é o sossego, a tranquilidade, né? O interior assim, até hoje o interior é bom hoje para quem tem dinheiro, tem poder aquisitivo, morar no interior não é ruim. Eu acho até bom, né? Principalmente em lugar pequeno, né? Você tem que ter poder aquisitivo. O mal do interior é você não ter dinheiro. Você não tem poder aquisitivo. Tanto é que o interior, a maioria do povo do interior mora na cidade grande, mora em São Paulo, mora em Campinas, Rio de Janeiro e vai por aí afora, né? O pessoal do Norte e do Nordeste faz a mesma coisa. Por quê? Porque não tem trabalho, não falta tudo. Então, o que a gente mais sente assim também, a segurança, né? No interior você tinha a segurança, dormir de porta aberta, janela aberta. Quem mais entrava lá dentro de casa aí era pernilongo. Né? Porque não existia ladrão. Quantas vezes a gente dormia de porta aberta, janela aberta, nas noites quentes aí do interior? Nem fechava a porta, nada. Não fechava. A gente dormia lá, a família inteira, lá, 8, 10 pessoas dentro de casa lá. Sem problema nenhum, não tinha essa preocupação de roubo, de assalto, de... Então essa é a parte boa do interior. Né? Não existia droga igual hoje. Porque você vê droga aí para todo lado, da porta de casa, dentro de colégio, fora do colégio, em lanchonete, você vai para uma danceteria, você vai para qualquer local que você for, tá cheio que tem mais droga do que gente boa. E naquela época você não ouvia falar em droga, não existia isso daí. Não existia, por quê? Porque primeiro já não existia, segundo que a educação, a formação dos filhos naquela época era mais rígida, era mais dura. E os filhos obedeciam os pais mesmo, no duro. Obedeciam o pau comer, não tinha essa de não pode encostar a mão no filho, não tinha essa. Então, a educação. Então, assim, a diferença que eu vejo, assim, a cidade grande é bom por um lado, para você ganhar dinheiro. Por um outro lado, é horrível para criação de família, educação, formação, um monte de coisa, eu acho horrível. No interior se vive melhor do que cidade grande. Verdade. Eu vejo que em São Paulo a gente vive estressado. Né? Que nem você mesmo, tem horário para chegar, horário para sair. A gente mora dentro de uma casa, muitas vezes a gente nem se vê direito, mal se vê. Mora na mesma casa e mal se vê. Porque um sai cedo, outro volta tarde. Exatamente. No interior não tem isso. No interior, assim, outra coisa no interior, assim, na hora de almoçar, sentava o pai, a mãe, a hora do almoço é meio-dia. Todo mundo ali. Hoje não. Um almoça meio-dia, outras 3, outras 4, outro não almoça, outro almoçou fora. Por quê? Porque o pessoal trabalha todo mundo fora. Né? Nós em casa aqui, quem que almoça em casa? Ninguém almoça em casa, não ser empregada. Todo mundo come fora. À noite, cada um chega num horário diferente. Um vai para a faculdade, outro está no trabalho, outro pegou trânsito, outro não sei o quê. Então, é verdade. Não tem essa harmonia igual existia antigamente. Então, essas são as grandes dificuldades. Eu acho que esse é um dos grandes coisas que acontece no mundo moderno de hoje. A desagregação de família, um monte de coisa que a gente fez por aí. Você se considera um vencedor de ter enfrentado todas essas dificuldades e ainda assim ter criado e construído uma família? Essa pergunta é muito interessante, porque a gente veio do interior assim, porque meus pais já não tinham condição de criar os filhos lá.
eles tiveram 16 filhos, 8 filhos e 8 mortos, e nesse período o pessoal da agricultura parou de fazer plantio de arroz. Então nós ficamos assim praticamente com a máquina de arroz vazia. Nós tivemos que sair do interior de uma casa de 10 cômodos, vir para São Paulo, pagar aluguel, morar 10, 12 pessoas em 3 cômodos. Era uma montoeira, era um amontoado de gente, entendeu? E então para nós foi muito difícil mesmo. A vida em São Paulo custou muito caro para nós, custou assim. A nossa sorte, assim, que a minha mãe e meus pais deram uma boa educação, formação, e a nossa vida era assim, minha mãe sempre falava, é trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo. Não tinha esse negócio, não existia nem shopping, muitas vezes, cinema existia. A gente não ia para cinema, não ia para baile, não ia para lugar nenhum, não ia porque no outro dia você tem que trabalhar, entendeu? Então o trabalho era fundamental na casa da minha mãe, então trabalho e escola foi fundamental. Então a gente, em cima dessa base, assim, desse alicerce, eu e meus irmãos, a nossa família, a gente construiu algumas coisas, né? Então hoje vocês não sabem o que é a dificuldade que a gente passou lá atrás, isso você pode ter certeza. Vocês se consideram vencedores? Nós somos, graças a Deus, nós somos vencedores, com todas as dificuldades que nós passamos, nós somos grandes vencedores, pode ter certeza. Tá bom, muito obrigada, pai. Beijo, Vi. Beijo. Fechado. Muito obrigada. Nada. Bye, bye, pessoal.